Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Tava aqui observando o meu cachorro. Oi, oi. Vou esperar o pessoal entrar e vamos bater um pouquinho de papo, vamos conversar um pouquinho. Olá. Esperando o Dr. Caio para batermos um papinho. Oi, doutor. Agora acredito que vai dar certo. Olá. Oi, doutor. Boa tarde. Quanto tempo? Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem com a senhora? Tudo, senhora não, né? Tudo jóia. Vamos conversar um pouquinho, doutor. Eu sei, primeiro Sim, eu quero dizer que eu tinha feito uma postagem dizendo que a nossa live seria às 19h30, mas em virtude de alguns compromissos, não poderei estar presente, não terei acesso à internet às 19h30. Vamos conversar, ou pelo menos dar uma palhinha, conversar a respeito, o que o doutor acha, né? A respeito daquele, por que fazendo leis ruins não vai te reeleger? Exato, exatamente, né? doutora Priscila. Eu vou tentar fixar. Não, a senhora só consegue fixar se a senhora mesma tivesse colocado. Sim, eu Mas eu vou acredito colocar. que. Ah, tá. Pessoal, enquanto a doutora Priscila vai organizando então ali, boa noite a todos vocês. Boa tarde para quem estiver vendo de tarde, bom dia para quem estiver vendo de dia. Nós hoje vamos falar sobre um tema muito importante. Como que, fazendo leis ruins, vocês não serão reeleitos. Inclusive, estávamos agora gravando aqui do nosso método Legislar tópicos da Lei Complementar 95, que é uma lei federal que cria parâmetros sobre como fazer leis. E fazendo leis ruins, nós temos que lembrar primeiro que o vereador não faz lei. Você sabia disso? O vereador não faz lei. Ó, o Cresolino, nosso amigo lá na França. Bonsoir, Cresolino. Savá, tá assistindo a gente aí, ó. Olha só, o vereador não faz leis. O vereador apresenta proposta de lei. Para que aquela proposta eventualmente vire uma lei, é necessário que tenha seguido o devido processo legislativo e tenha contado com o apoio dos colegas vereadores, que tenha contado com a maioria. E caso a maioria tenha votado e o prefeito não tenha concordado, ele terá vetado e a Câmara tem a prerrogativa de derrubar o veto, para isso precisando de 2/3 dos votos. Então, para começo de conversa, um vereador sozinho não cria nem lei boa e nem lei ruim. O vereador apresenta projeto de lei bom ou projeto de lei ruim, que pode eventualmente ser transformado em uma lei ruim. Agora, por que isso vai atrapalhar o vereador na tentativa dele de ser reeleito? Porque é o seguinte, o povo não é bobo, vereador. Já foi o tempo que o povo avaliava os vereadores com base no número de projetos de leis que eles apresentaram. Tem vereador que fala, eu apresentei 50 projetos de lei, eu apresentei 200 projetos de lei. Tá, mas e daí? Eles são úteis para a sociedade mesmo? Tem vereador que pega aí, vai lá na 25 de março, lá em São Paulo, compra um pendrive com 3.000 projetos de leis e apresenta os 3.000 projetos de leis, e daí? O que vai adiantar? Eles são adequados para a realidade do seu município? Nós mesmos temos vários projetos, temos centenas, inclusive, na nossa plataforma. Mas não adianta nada você ir lá copiar todos e apresentar todos como se fossem adequados para a sua realidade. Nós revisamos cada um deles, eles têm os pareceres jurídicos, estão em condições de serem apresentados, mas ele tem que ser adequado para a sua realidade. Vou te contar um exemplo. Teve um vereador que apresentou um projeto obrigando que o banco, a agência bancária, disponibilizasse estacionamento para os clientes na cidade dele. Sabe o que aconteceu? Os bancos, o único que tinha foi embora, fechou as portas. Porque também não tem lei que obriga o banco a ficar na cidade, foi para a cidade vizinha.
Então, muitas vezes existe esse interesse de criar muitos projetos de leis, mas esse projeto de lei tem que ser adequado para a sua realidade. Muito mais vale um vereador que nunca apresentou nenhum projeto ruim do que aquele que apresentou 200 ruins. Bem, falei bastante, né, doutora Priscila? Vou deixar a senhora falar um pouco. E bem coerente, né, doutor? E também tem aquela questão, vários vereadores propõem, como o doutor Caio falou, propõem projetos de leis a torto direito aí, e não tem viabilidade municipal, né? E nem só isso, a gente está falando em propor o projeto ou mesmo aprovar projetos inúteis, né, dos colegas, ou mesmo do prefeito. Aquela, eu vou dizer panelinha, né? Eu sou da situação, é da oposição, da situação aprova tudo, sua maioria aprova tudo que o prefeito mandar. E daí, no fim, é projeto de lei que às vezes nem cabe no município, mas o prefeito quer só passar pela Câmara para mostrar que ele fez. Eu fiz, por exemplo, um auxílio para todo mundo que precisa aqui no meu município. E daí os vereadores da situação, né? Vamos aprovar. Vamos aprovar, vamos aprovar. Nem leem direito o projeto de lei, aprovam, não tem recurso. Já vi uma situação assim? Eu já. Então, muitas vezes. a necessidade, então, de você observar, saber propor e o que propor. Muitas vezes, uma indicação supre essa necessidade no projeto de lei. Não estou dizendo para vocês que não é para fazer projeto de lei. Não foi isso que eu falei. Eu falei que muitas vezes a indicação é muito melhor do que um projeto de lei. Não é mesmo? Sim. Você acaba indicando ou sugerindo uma melhora na cidade e o projeto de lei quem faz é o prefeito. Enfim. Sim, doutora. Um exemplo que eu resolvi com indicação, na minha cidade a gente queria criar o Fundo Municipal do Idoso e havia uma grande polêmica se a Câmara mesmo poderia apresentar, se a nossa lei orgânica permitiria ou não. O que que eu fiz? Peguei alguns projetos de alguns lugares do Brasil, dei uma estudada, adequei um modelo para a minha realidade, apresentei uma indicação, sugerindo que o prefeito apresentasse aquele projeto, e depois de um tempo encaminhei então essa indicação com esse anteprojeto em anexo, o prefeito concordou, assinou, mandou de volta para a Câmara e então virou lei. Mas por que você mesmo não fez? Existe uma grande polêmica se criar um fundo, eu estou mexendo na estrutura ou não, porque na estrutura orçamentária certamente estou. Para resolver logo, a gente criou essa saída e deu muito certo e tem o fundo hoje apto a receber doações e tudo mais. Então, como a doutora Priscila muito bem disse, muitas vezes vocês não vão ficar resolvendo o problema criando lei, e sim criando soluções reais que possam ser colocadas em prática. Muitas vezes basta uma simples conversa. Mais de 90% dos problemas que eu resolvi quando eu fui vereador, com certeza foram resolvidos com uma simples conversa, uma busca de entendimento, de consenso. De vez em quando, eu e a doutora Priscila, a gente recebe a seguinte demanda. Eu quero um projeto de lei. Tá, mas para quê? Não sei, quero um projeto de lei. Peraí, mas você quer um projeto? O projeto de lei é uma solução. Ele não é um fim em si mesmo. A lei vem para resolver um problema, tentar resolver pelo menos, ou aproveitar uma oportunidade. Não se faz leis sem ter uma oportunidade ou um problema ser, vamos dizer assim, organizado, para poder ser minimizado. A lei não nasce, você não nasce, hoje eu acordei com vontade de fazer uma lei, não. Ela vem da seguinte forma: existe um problema que não está sendo resolvido. Vou tentar resolver. Já tentou todos os caminhos possíveis e não foi resolvido, talvez vai ter que ter uma lei. Por exemplo, vamos pegar uma coisa boba aqui. Ó. Na sua cidade tem praça, não tem, doutora Priscila? Tem. Tem alguma lei que proíbe pisar na grama? Eu desconheço uma lei que proíbe pisar na grama. O que a gente faz? A gente coloca lá. Espera o bom senso das pessoas. Não vai ter, alguns vão pisar na grama. Então alguém vai lá e coloca uma plaquinha. Proibido pisar na grama. Não tem lei proibindo. Algumas pessoas já passam a respeitar. Não adiantou? Coloca ali um fiscal para pedir para as pessoas não pisarem na grama. Você não vai criar uma lei, fica proibido desde já pisar na grama. Artigo 2º. Quem pisar na grama vai pagar uma unidade fiscal do município de multa. Em caso de reincidência, será dobrado. Não tem isso não, gente. Não tem que ficar resolvendo as coisas com lei, não. Tem que resolver de maneira simples e factível. Doutora, te devolvo a palavra. Mais alguma questão sobre essas leis ruins aí?
Sim, sabe o que acontece? Quando vão propor projetos de leis, aquela situação, né? A gente só faz o projeto a depender do que quer, mas a gente não analisa aquela fase antes, né? Aquela fase interna de elaboração da lei, que é o conteúdo. E a gente já conversou também, eu e o Dr. Caio, lá no nosso curso do método legislar, que a gente falou sobre a necessidade, então, de legislar, a detectação, né? O porquê, qual é o problema que vai ser apontado como causa de legislar, se existe um exame, uma avaliação, uma solução normativa, existe a necessidade de uma solução normativa para resolver o problema? É com lei que se resolve esse problema? Né? Muitas vezes isso não acontece. Daí depois disso tudo, que é a fase que eu digo que se chama a fase interna, eu fecho, então, eu passo a régua, assim dizendo, passo a régua nessa pesquisa do meu problema. Eu tenho um problema, por exemplo, doutor, me ajude, um problema na cidade aí. Esgoto a céu aberto. Ok, esse é o meu problema, esgoto a céu aberto. Daí eu vou pesquisar. Existe lei no meu município sobre isso? Exato. E outra, será que a lei, se é que ela existe, ela é municipal? Será que ela é estadual? Ou será que ela é federal? Tem que pesquisar a competência, tem que analisar se o vereador ou o município tem competência de iniciativa naquele caso, se a competência é do município ou de outro ente federado, enfim. Vocês não podem sair fazendo projetos de lei só para ter quantidade. Qualidade é mais importante que quantidade. Exatamente. Essa questão também de qualidade, de quantidade, não preciso de quantidade de leis a ser proposta por um vereador, né, por um parlamentar municipal, mas sim essa qualidade dessas leis. E ainda tem mais. Quando a gente faz, quando a gente elabora um projeto de lei, além dessa fase que eu falei para vocês sobre a questão de problemática, e esse problema vai ser resolvido com o projeto de lei, eu também tenho que ver a fase externa, que é a clareza do projeto de lei, a técnica da redação. Então, isso tudo compõe a elaboração de projetos de leis ou de leis boas. Tá, mas o que, doutor Caio, tudo isso tem a ver em ser eu reeleito ou eu não reeleito? Ou mesmo se eu amanhã resolver ser vereador, né? No caso seria ser reeleita, né? Se eu quero ser reeleita, o que essas fases do meu projeto de lei aqui, que eu estou agora como vereadora, eu devo observar para ser reeleita? Sim, doutora. Bem, a gente já gravou algumas aulas aqui a respeito da Lei Complementar 95. É importante que vocês estudem essa lei, mas antes de tudo mesmo, vocês têm que pensar o seguinte: qual é o problema que vocês pretendem resolver com aquele projeto de lei? Ah, eu vou criar uma lei aqui para que a gente crie o Dia Municipal do Paraquedista Amador. Olha, beleza. Qual que é o motivo que você pretende criar essa lei? Ah, é porque eu não fiz nenhum projeto de lei e o pessoal está me ofendendo aí falando que eu não fiz nenhum projeto de lei. Olha, se você fizer um projeto de lei do paraquedista amador, eu acredito que o risco da população te queimar por você fazer um projeto que tem pouca pertinência para a sua realidade local, não estou falando que não tem nada de errado nesse paraquedista amador, não, mas isso tem a ver com a sua realidade? Às vezes tem. Às vezes a sua cidade é governador Valadares, e aí tem um pico do Itacolomi muito grande, ou Ibituruna, não sei o nome. Mas tem um pico lá bonitão, que as pessoas sobem, atrai muito turista, o pessoal fica no hotel, gasta dinheiro, movimenta a economia local. Bem, então vamos criar aí o dia do salto livre. Eu não sei, não entendo essa área, mas faz sentido para a sua realidade? Pode ser que sim. Pode ser que esteja até bom, aí você vai criar um evento, etc. Mas para a maior parte das cidades não tem muitos aí que praticam esse tipo de salto. E o pessoal vai falar, ah lá, gastou tempo da Câmara à toa, gastou tempo dos funcionários, papel, impressora, poderia estar produzindo algo muito mais pertinente com a nossa realidade, muito mais urgente, e fica perdendo tempo aí com esse tipo de assunto. Enfim, às vezes isso vai te queimar. As pessoas vão falar, ah lá, não faz nada e quando faz é inútil. Então, fazer projetos ruins, diga, doutora. Ainda tem outra questão. Hoje a gente sabe que a rede social está aí e que o vereador ele não tem mais a necessidade de esconder o seu trabalho. Não tem, não, nem Sim. deve. A gente recomenda que não deve esconder o que está sendo feito. Então, quando o vereador ele propõe um projeto de lei, geralmente ele vai publicar isso, né? E a coragem de publicar um projeto de lei ruim, né? Sim.
Ninguém tem. Olha, Pelo vamos menos os vereadores parabenizar aqui, sensatos não doutor. têm. Não, não mesmo. Ó, estamos aqui com a presença de vários vereadores. Queria aproveitar para dar parabéns para o Diego Reis, lá de Funilândia, para a vereadora Léa Barbosa e para todos os demais que estão nos assistindo aqui, por serem vereadores sensatos que não se curvam diante das injustiças, que não são submissos aos interesses dos grandes grupos, das grandes organizações. Parabéns a vocês. E, doutora Priscila, a respeito das leis inúteis, das leis ruins, nós temos leis que podem ser tão ruins que elas podem prejudicar a economia local. Uma lei ruim pode fazer um empresário quebrar, pode fazer um pai de família perder o emprego, uma mãe de família perder o emprego, porque o vereador inventou alguma coisa da cabeça dele e convenceu os colegas a votarem a favor, e isso acabou prejudicando a cidade. E aí o vereador certamente ficará na lembrança da população como aquele que fez algo ruim. Muitas vezes o vereador fica queimado por já estar fazendo aquilo que é o certo. Vou contar um caso para vocês rapidinho. Eu estive numa cidade que eu fiquei sabendo lá que o avô de um dos vereadores lá presentes, ele também tinha sido vereador nos anos 90, e ele votou, olha que interessante, ele era presidente da Câmara, e houve empate na lei que tratava da iluminação pública. Naquela época não era, com certeza, a contribuição de iluminação pública, mas tinha uma taxa, tinha alguma coisa nesse sentido. E eu sei que deu empate e ele, como presidente, precisou votar. E ele votou pela criação do tributo porque era o certo a ser feito. Olha só, tem que criar o tributo, a prefeitura gasta dinheiro para fazer as coisas, ela tira o dinheiro de onde? Ela não tem uma impressora. Então ele votou e, na lembrança dos cidadãos, ele foi o vereador que criou o tributo, não foi ele. Foi todo mundo que votou a favor, mais o prefeito que sancionou. Mas para o povo, foi ele que criou esse tributo. Olha como que ele ficou queimado, fazendo certo. Imagina vocês apresentando projetos ruins, às vezes, aí, que vão espantar um banco. Espantar é uma palavra nacionalmente conhecida, doutora Priscila. Que vão fazer uma agência fechar. Que vão fazer com que uma agência feche. Ou feche. Uma agência feche. Um banco que tem na sua cidade aí com uma estrutura muito pequena, tá ruim, não tá? Aí você vai lá e cria uma lei falando que tem que ter ar-condicionado, sinal de Wi-Fi, cadeira com massagem, sabe-se lá mais o quê. O banco vai fechar a agência e adeus. Ele vai para o município vizinho. Então o povo da sua cidade, que já era mal atendido, ele vai ficar muito pior a situação em que ele se encontra. Até aqui a Jaqueline Anselmo, nossa parceira, nossa consultora da área de educação. Para quem está assistindo aqui, pessoal, eu e a doutora Priscila estamos lançando aqui no Vereadores Sensato a consultoria na área de educação. Então, se você está sentindo necessidade de um apoio específico, tirar dúvidas específicas sobre o Fundeb, sobre os conselhos municipais de educação, e precisa de uma pessoa para te ajudar, nós temos uma especialista aqui, que a Jaqueline está com a gente no nosso time aqui, já tem prestado serviço para alguns dos nossos mentorados e certamente irá atendê-los, mas logicamente, para dar uma atenção dessa qualidade, não tem como ela atender todo mundo. Então ela vai priorizar por ordem de chegada. Quem tiver interesse, nos chame aí. A consultoria em educação, tanto para apoio às comissões de educação da Câmara, como para os conselhos municipais na área de educação e também para o Poder Executivo, que queira trabalhar direitinho. Doutora Priscila, e a senhora conhece algum vereador que ficou queimado por apresentar uma lei ruim? Ou não? Eu dei Senão... risada, sabe por quê? Ai, ai, ai. Uns nem apresentam projeto de lei por medo, doutor. Medo de É? criar despesas no executivo. Daí você fala, vamos propor um projeto de lei. Não, eu não posso criar despesas no executivo. Acontece muito isso, e isso é um dos Isso é mito, mito. E isso é um dos argumentos que se usam muito para que o vereador não proponha projeto de lei. Mas sim, eu já vi vereadores propondo projetos de lei que nunca foram realizados no município. Apenas para dizer que foram leis que foi feito. Já vi. Só para ter quantidade, né? Então, doutora, já para a gente caminhar para a conclusão final aqui, é o seguinte. Eu conheço um vereador que ele apresentou mais de 200 projetos de lei, mudando o nome de rua. Nossa. Então, olha só, ele apresentou no meio... Rua Caio, a Rua Caio passa a se chamar Rua Cássio. A Rua Cássio passa a chamar Rua Carlos, e por aí vai. Olha, algumas faziam sentido, olha que interessante.
ele tinha um bom motivo. Um dia eu conversei com ele, ele me explicou. Havia muitas ruas que tinham o nome de Rua A, Rua B, Rua 1, Rua 2. E na minha cidade mesmo tinha mais de uma Rua A, tinha mais de uma Rua 2. E às vezes o cidadão manda a correspondência para o outro e não coloca o nome do bairro certo. Ah, certo. Okay. Se ele colocar, por exemplo, assim, Rua Priscila do Amaral, número 50, se só tiver uma rua Priscila do Amaral, mesmo se ele tiver colocado o número do bairro, o nome do bairro errado, desculpa, não vai atrapalhar, o correio vai conseguir entregar, porque a rua só tem uma e é o número 50 só tem um. Agora imagina que ele colocou Rua Esmeralda, número 27, e tem 3 ruas Esmeraldas na cidade. Não vai dar mesmo para entregar. Então, assim, havia sim um motivo relevante para corrigir. Mas de tantas ruas, inclusive que já tinham nomes consolidados, rua, por exemplo, Princesa Isabel, já é um nome consolidado, você vai lá e troca o nome dela, aconteceu até dos próprios moradores irem à Câmara pedir para voltar o nome antigo. Então, mesmo que o vereador tenha apresentado bons projetos de leis no meio desses 250 aí, ele ficou conhecido por ter apresentado projetos inúteis. Infelizmente, ele ficou queimado nesse turbilhão aí, por melhor que tenha sido a intenção dele. Esse eu por melhor. Já viu? Já vi. A rua já existia há um tempão, o nome da rua, as correspondências estavam ok, todo mundo feliz. O vereador quis fazer uma homenagem para uma família e resolveu mudar. É isso aí. Doutor, então vamos para nossas considerações finais, né? Vamos lá, então. Agradecer de início, né, o Dr. Caio pela parceria nesse projeto do Vereador Sensato. Dizer para vocês que é interessante propor projetos de lei. Sim, é interessante, é bom, mas sempre tem que fazer a viabilidade, se é possível, se é necessário, se há algum problema e se esse problema vai ser corrigido com projeto de lei. Muitas vezes o problema pode ser resolvido de outra forma. Ah, mas eu quero fazer número, eu quero mostrar que eu estou trabalhando, eu quero mostrar que eu posso fazer. Sim, você pode fazer, mas analisa realmente se seu município necessita daquele projeto de lei. Desse projeto de lei que eventualmente você quer propor e ele talvez nem vai ser usado no município. Então, é só para fazer mais um número. Existem outras formas de atuação do vereador, como a fiscalização, como a representação, enfim, como a participação dentro do município, fiscalizando ativamente. E nós já conversamos várias vezes sobre isso. Claro, muitas vezes só propor projetos de leis para de modo enfrentar o executivo e dizer eu posso criar um projeto de lei que cause despesa no município, às vezes não é viável, né? Nem fica bonito para o vereador fazer a sua imagem como um representante da população, e eu digo isso, doutor Caio, com uma convicção que o parlamentar municipal, e quem sabe um dia a gente faça uma live a respeito da história da Câmara de Vereadores, dos vereadores, da importância que teve os vereadores desde o início do descobrimento do vereador. Tanto que nem existia a prefeitura, era Perfeito. a Câmara de Vereadores. Então, a representação dos vereadores com a população é extremamente fundamental. Não é só o projeto de lei, não é só a indicação às leis. E muitas vezes é lá na fiscalização. E está como é que eu vou te dizer? O teu ouro ali, eu não sei dizer, esqueci a expressão, enfim. Mas o tesouro está ali na fiscalização e na representação. Lembrando, claro, que quando a gente pensa na estrutura do Brasil, em todos os entes da federação, a gente sabe que é no município onde tudo acontece. E é no município, porque Estado e União são abstratos. O município aqui existe. A gente somos um conjunto de municípios. E o vereador é o que está em contato com o vizinho ali, com o vizinho de porta, com o cara que passa na sua rua. É o vereador. Então, muitas vezes, ficar tão preocupado em propor projetos de lei não é eficiente. Eficiente é você ser um vereador. É isso aí. Exatamente. Muito bem, doutora. E só lembrando o seguinte, aos colegas que estão nos assistindo aqui, bem-vinda Almira, bem-vinda Anne, Jaqueline tá aí, Maiara, a todos os demais estão nos assistindo, Sidney, o pessoal que chegou aí. É o seguinte, gente, o vereador, ainda que ele não tenha apresentado nenhum projeto de lei, ele também legisla. Sabe por quê? Porque ele participa das decisões do plenário.
quando ele vota um projeto, ele está participando do processo legislativo. O voto dele é necessário para um projeto eventualmente vir a ser uma lei ou até mesmo ser rejeitado um projeto em tramitação. Se ele sempre votar de consciência tranquila, de maneira fundamentada, ele está legislando de qualidade, de maneira com qualidade. Se ele faz parte de uma comissão, então ainda mais, ele está potencializando ainda mais a entrega dele para a sociedade. Então esqueçam essa ideia de quantidade de projetos. Eu penso que um vereador que não apresentou nenhum projeto de lei, ainda assim tem chance de ter sido um bom vereador. Se ele tiver fiscalizado, combatido as injustiças, não tiver feito vistas grossas para os problemas, tiver estado acessível à população, a população precisou de uma reclamação, procurou o vereador, conseguiu reclamar, o vereador deu atenção, deu encaminhamento, isso também é papel do vereador, principal, inclusive, principal. Por outro lado, aquele vereador que apresentou 500 projetos de lei, mas não fiscalizou, foi indiferente aos problemas, entrou no joguinho da prefeitura, indicou 50 funcionários lá e votava a favor em troca de não sei o quê, esse vereador foi inútil, tá bom? Então é isso aí, vamos representar a população, vamos resolver os problemas de verdade. Se precisar de uma lei para resolver, apresente o projeto. Se precisar de ajuda, chama a gente está à disposição. Mas nem tudo se resolve com um projeto de lei. Lembra disso, tá bom? Doutora Priscila, muito obrigado pela parceria. E até amanhã, né? Amanhã até amanhã. E amanhã Tira tem dúvidas. Tira dúvidas. Então, vereadores que desejam tirar as dúvidas, eu vou colocar uma caixinha ali de pergunta, que eu e o Dr. Caio vamos fazer a live da manhã. E conto com a participação de vocês. Obrigado, até mais. Muito obrigada, até mais. Tchau, tchau. Tchau.